Fala pessoal, a videoaula hoje é sobre percussão, né? Percussão durante o exame clínico, durante o exame físico do paciente. Percussão essa que é muito indicada no momento da avaliação da caixa torácica, avaliação da cavidade abdominal, tá bom? Vamos adentrar apenas uma introdução sobre esse assunto, depois eu vou colocar mais vídeos e também fazer uma aula prática sobre esse conteúdo, tá bom? Vamos lá. O que seria, então, essa percussão? A percussão nada mais é do que golpear, né, o tórax do paciente, ou golpear a superfície corporal do paciente, a fim de provocar um som que ele esteja audível, que você consiga escutar esse som e consiga perceber as características desse som. Características essas que podem variar de intensidade, timbre e tonalidade. Intensidade seria o volume do som. Se é um som muito alto, um som muito baixo, como esse som está apresentando para você. A tonalidade, se ele é grave, se ele é um som agudo. Por exemplo, o som do violino, ele é um som agudo. Já o som de uma tuba, o som de um tambor, ele já é um som de tonalidade mais grave, né? A voz masculina é grave, a voz feminina, ela é aguda. E o timbre? O timbre está relacionado ali com a característica do som representado por aquela cavidade, por aquela víscera especificamente. Por exemplo, você mesmo com os olhos fechados, se por acaso alguém que é de seu convívio, sua mãe, seu pai, enfim, um amigo, falar perto de você com os olhos, e você estando com os olhos fechados, você sabe quem está falando, porque existe o timbre de voz específico daquela pessoa. Ou seja, a frequência de som que ela emite é bem específico para aquela pessoa lá. Então é isso que a gente precisa perceber. Quando eu percuto o tórax do meu paciente, qual o tipo de som que vai sair dali? É um som com intensidade baixa, alta? É um som com um timbre relacionado mais com o pulmão, mais com o coração? É um som que ele é de grave, de tonalidade grave ou tonalidade aguda? Qual será esse tipo de som, tá? A gente vai observar duas características. O som, ou seja, o tipo de som, e a resistência tecidual. A resistência tecidual tem a ver ali com a densidade corporal na qual se apresenta aquela cavidade específica que você está avaliando. A resistência tecidual, quanto mais denso for o tecido, mais abafado vai sair o som. Quanto menos denso o tecido, mais aberto vai sair o som, mais audível vai ser aquele som. Então, nós temos basicamente três tipos de som. O som maciço, aquele que é percutido em partes mais densas do corpo. Por exemplo, você percutir a musculatura da sua coxa, percutir a musculatura do seu braço, você vai ver que essas partes são mais densas, que não tem cavidade nenhuma, vai apresentar um som mais maciço, né, como se fosse mais preenchido aquela cavidade. O som pulmonar, que tem a caixa torácica como principal representante. Essa caixa torácica ela vai apresentar ali um som mais aberto, porque a densidade dentro dela é muito baixa, porque só vai ter basicamente ar, né? Ou basicamente não, porque vai ter muita víscera ali dentro. Mas, em compensação, vai ser bem preenchido com a quantidade de ar, o volume de ar bem intenso, e, consequentemente, você vai auscultar ele de forma mais aberta. O som timpânico, que é o som da cavidade abdominal, que nem é preenchido totalmente por gases, mas pode ter uma quantidade de gases ali. Mas você vai auscultar ali a vibração que é provocada nas paredes viscerais, nas paredes do intestino e etc, tá? E essas percussões, minha gente, elas não elas não têm uma técnica única exclusivamente para tudo. Nós vamos ter aí 5 técnicas diferentes. A técnica direta, a técnica digito-digital, de punho percussão, com a borda da mão, ou a técnica de piparote. Vamos falar individualmente de cada uma e para que serve cada uma delas, tá?
A técnica de percussão direta, ela tem relação ali com a percussão do dedo, da ponta do seu dedo, com a região alvo na qual você quer avaliar. Nessa imagem, por exemplo, você está vendo ali a percussão sobre os seios da cavidade nasal, para saber se o paciente está apresentando algum tipo de secreção, preenchendo, se essas cavidades são preenchidas por secreção. E, consequentemente, você perceber se o paciente está apresentando alguma sintomatologia durante essa percussão. Som vai ser difícil, você ao escutar alguma coisa numa cavidade como um seio paranasal, mas você pode ouvir, mas o objetivo aí seria percutir para ver se tem alguma sensibilidade nessa região. Além da percussão direta, nós vamos ter a percussão de dígito digital. Essa é a mais conhecida de todas, né? Essa que é feita com a borda ungueal do dedo médio, percutindo ali sobre a interfalangiana distal, né, do terceiro dedo, ou do dedo médio, ou do indicador também. Essa técnica, essa é a que a gente mais observa durante a avaliação médica. Essa a gente vai percutir essa pontinha do dedo sobre de forma rápida e precisa, golpear sobre a borda ungueal do seu dedo. Na hora que você faz isso, vai gerar uma vibração sobre os ossos do dedo, que vão ser transmitidas para a cavidade, para a superfície do tórax do paciente, e, consequentemente, essa vibração vai ser transmitida para a cavidade na qual você está percutindo. E, em seguida, ela vai ser reverberada e vai transmitir um determinado som que você vai ouvir com bastante clareza. Temos a percussão ali de punho-percussão. Essa técnica de punho-percussão, ela é uma técnica bem específica para avaliar os rins, né? Ou avaliar o sistema renal, e você vai golpear a região das costas, ali no triângulo de Greenfeld, na parte posterior das costas do paciente, mais ou menos na altura dos rins, que os rins se encontram, para provocar uma vibração sobre as paredes renais e também sobre os uretérios. E aí, consequentemente, se houver essa vibração com grande intensidade, vai provocar sintomatologia no teu paciente, tá bom? Então, vai definir aí se o paciente tem litíase, pielonefrite, sinal de Jordan e etc. Outra percussão que também pode ser utilizada, agora também bem específico, para avaliação renal, você vai golpear o paciente com a tua região de borda ulnar, ou da região de, como é que se diz? Hipotenar, né? Tá bom. E, lógico, nessa percussão a gente também não vai procurar nenhum tipo de som, mas o que a gente vai tentar observar, ou tentar escutar, vai ser o barulho, vai ser a sensação dolorosa que o paciente pode referir com essa vibração, tá? E, por último, a técnica de Piparote. Essa é uma técnica também de pesquisa de ascite, ela é bem específica para saber se o paciente está apresentando líquido dentro da cavidade abdominal. É uma técnica que ela é feita através da separação do meio do abdômen com a mão do paciente. O terapeuta coloca uma mão sensitiva em um dos lados do abdômen e do outro lado ele vai percutir com a parte posterior do dedo, a região da unha. Por isso que chama de piparote, né? Uma técnica de piparote. Na hora que você percute, se houver líquido dentro da cavidade abdominal, você vai ter uma sensação na mão sensitiva, do outro lado do abdômen, uma sensação de vibração de água, né? Como se fossem umas ondas passando embaixo da sua mão. E aí, consequentemente, você vai diagnosticar se o paciente tem ou não tem ascite, tá bom? Bom, essas foram as 5 técnicas. Vamos partir, então, para como vai ser na prática em si, né? Como fazer isso? Primeiro, nós temos que treinar ali o movimento com o punho, né? O movimento de percussão, ela é feita com o punho, não com os dedos, nem também com o cotovelo. O punho tem que estar relativamente relaxado, mas tem que estar firme, né? Para poder você percutir com uma certa quantidade de energia. Treinar bastante, praticar muito para poder automatizar o movimento, para poder você seguir uma sequência lógica
durante esse movimento, colocar-se tanto na posição correta, como também colocar o paciente na posição correta, para que não aconteça nenhum tipo de risco de falha da ausculta ou falha de vibração. Automatizar a direção do golpe, assim como também automatizar a força e o ritmo como você vai percutir, tá? Na prática, a gente vai ver isso com mais detalhes, com mais clareza, tá bom? E vocês vão entender. E, lógico, para evitar qualquer erro, qualquer falha, nós vamos tentar evitar ali alguns vícios comuns que acontecem durante a percussão. Por exemplo, deixar sempre o punho rígido durante a percussão é um problema, porque você vai depositar muita energia sobre o tórax e pode dar um falso diagnóstico de som timpânico ou de som torácico, tá bom? Som pulmonar, no caso. O movimento da articulação do cotovelo também deve ser evitado. O movimento que se deve realizar ali é com o movimento do punho e não do cotovelo. Ao percutir utilizando o movimento de cotovelo, você não vai ter precisão durante a realização do movimento e, consequentemente, pode dar um falso diagnóstico. Então, todo o movimento tem que ser em martelete, batendo com a ponta do dedo sobre a região a ser avaliada do paciente, tá certo? Enfim, essa é apenas uma parte introdutória, apenas uma introdução à percussão durante o exame físico, e a gente vai ver isso com mais detalhes na aula prática, assim como também eu posso colocar mais alguns vídeos aqui que vão ajudar bastante durante essa avaliação, tá bom? Fico aqui, esse era o que eu queria mostrar para vocês, e qualquer coisa, deixa a mensagem lá no fórum, deixa a mensagem direta para mim, que a gente vai respondendo sempre que possível, ok? Até a próxima, até já.